Câncer de intestino e as metástases no fígado, tema super importante, contemporâneo, e a gente vai falar sobre ele agora no Medicina Sem Cortes, um podcast da Sobrice, que está sendo gravada na segunda edição do Sobrice Onco, um evento que reúne os principais especialistas em radiologia intervencionista e oncologia no Brasil. Conosco o Dr. José Hugo Luz, aqui ao meu lado, radiologista intervencionista e coordenador do Serviço de Radiologia Intervencionista no INCA, o Instituto Nacional do Câncer. Também o Dr. Marcelo N., cirurgião com foco em doenças hepato-pancreato-biliares e especialista em transplante de fígado. E a doutora Maria de Lourdes Lopes de Oliveira, que é oncologista clínica com mestrado pelo INCA e atua como oncologista na Rede DOR. Gente, vamos começar pela questão prevalente. Como ligado ao INCA, o senhor seguramente tem acesso aos dados, né? Esse panorama epidemiológico, como vocês citam aí. O câncer de intestino é um câncer que tem tido um crescimento acentuado. Sobretudo, inclusive, como a gente falou ontem, como a gente vem falando, doutora, em populações mais jovens. O que está suscitando esse crescimento? Enfim, a gente tem multifatores, né? Mas a gente não pode esquecer que realmente o sedentarismo, a parte da alimentação é importante, porque a maioria dos tumores, isso de uma maneira geral, eles não são hereditários, eles são causados por processos que a gente mesmo vai adquirindo ao longo da vida. E isso geralmente tem um impacto muito importante, alimentação, atividade física. Então, os pacientes realmente são mais jovens hoje. Tem a questão também de diagnóstico ser mais precoce, mas independente disso, a gente vê isso em população mundialmente, está sendo afetado mais pacientes jovens e a gente atribui muito ao meio ambiente que a gente vive e esses fatores. Tem um dado antigo, não sei se ele ainda é verdadeiro, mas que eu lembro, em países com alimentação melhor, mais natural, você tem uma incidência menor de câncer de cólon. Sim, porque é isso mesmo, né? É, exatamente. Multiprocessados, excesso de ingesta de carne, tudo isso leva realmente a uma maior incidência de câncer de intestino. Doutor, e o senhor? Como é que o senhor quer completar essa primeira pergunta, lançando alguma luz em relação ao que a gente está falando aqui? A gente viu essa mudança acontecer nas últimas décadas, né? O aumento da incidência na população da região sudeste, que já é o segundo tumor, né, mais comum, tanto nos homens quanto nas mulheres. Né? Perde nos homens para próstata e nas mulheres para mama. Então ele já vem em segundo lugar aqui na região sudeste, que é mais ou menos o que acontece nos países mais desenvolvidos, né? E sem dúvida, a alimentação ultraprocessada, a alimentação rica em proteína animal, principalmente carne vermelha, alimentos embutidos, isso aí está implicado no aumento da incidência. Agora, quando a gente fala em câncer de intestino, foi a tecnologia e o aprimoramento dos exames de imagem, esse processo dos últimos 30 anos na medicina, que levou a essa notificação mais real, ou o que a gente tinha era uma subnotificação também em função de que quando o câncer aparece, normalmente ele já aparece num estágio mais avançado? A gente vê hoje aparecer num estágio mais avançado muitas e muitas vezes, né? Principalmente nos pacientes muito jovens, que é o ideal, não sei se é importante a gente comentar, né? Os pacientes a partir dos 45 anos de idade devem fazer uma colonoscopia, independente de sintomas, tá? Mas a gente tem visto, né, um aumento da incidência nos pacientes, às vezes, com pouco mais de 30 anos de idade, né, e já com uma doença mais avançada. Também já aparecem metástases, né, outros nódulos no fígado provenientes do tumor do intestino. Doutora, o câncer de intestino, né, essas metástases no fígado, o câncer começa no intestino e ele atinge o fígado? A maioria das vezes, assim,
A paciente com câncer de intestino tem uma chance de 50% de evoluir com metástase hepática em algum momento, né, no fígado. E aí, geralmente, a gente tem os pacientes que têm tumor do cólon esquerdo, né, que a gente divide o intestino entre cólon direito e esquerdo, eles têm preferencialmente os primeiros focos de metástase no fígado. E quando é no cólon direito, o primeiro local e quando é na parte do reto, na verdade, no terço final do intestino, aí a gente tem uma prevalência maior de metástase no pulmão. Mas a maioria dos pacientes a gente vê realmente evoluírem com câncer de cólon e metástase no fígado. Dr. José Hugo Luz, a radiologia intervencionista, o que está ao alcance dela no que diz respeito ao câncer de intestino e também de fígado? A radiologia intervencionista entra aí no tratamento da metástase do fígado, de origem intestinal, coloretal, com uma grande importância. Eu sempre me refiro, tentando explicar o que é radiologia intervencionista para as pessoas que não conhecem, me refiro a uma publicação interessante da Nature, que aconteceu alguns anos atrás, mostrando a radiologia intervencionista como um quarto pilar no tratamento oncológico de um paciente. E não é diferente na metástase hepática. A metástase hepática a gente consegue contribuir muito na jornada desse paciente, seja tratando uma metástase única, com um método chamado ablação, que é um método minimamente invasivo, sem corte, sem ponto, onde o médico introduz uma agulha no nódulo do fígado, guiado por uma técnica de imagem, que pode ser um ultrassom, pode ser uma tomografia, e trata de forma local aquela lesão. A ablação não é para todos, tem critérios muito bem definidos para utilizar essa tecnologia, mas sim, quando utilizada de forma correta, ela traz grandes benefícios no controle desse câncer. A prerrogativa desse segundo congresso da Sobrice é integrar especialidades e potencializar o cuidado na luta contra o câncer. É um tema bastante oportuno, sobretudo por essa prerrogativa multidisciplinar. Nesses casos, especificamente do câncer de fígado, nós estamos falando do radiologista intervencionista, do hepatologista, do oncologista e do que mais? Do radiologista, do cirurgião, né, do aparelho digestivo ou cirurgião mais voltado para cirurgia de fígado. Não dá para a gente pensar em tratar pacientes complexos, como são os pacientes de câncer, ainda mais os cânceres metastáticos já, como a gente está falando aqui bastante do fígado, sem essa discussão multidisciplinar, né? A gente tem que fazer isso na prática. No nosso dia a dia é extremamente importante fazer isso. E ainda entra também o médico nuclear, com uma terapia que a gente tem de hoje de radioisótopo, com ítrium também, que é associado ao radiointervencionista, e ainda entra o radioterapeuta também, que também eventualmente a gente pode lançar mão de radioterapia nesses pacientes. O que pode ser feito, além desses protocolos que vocês citaram? Quer dizer, enfrentamento ao sedentarismo, melhor qualidade da alimentação, evitar carne vermelha em abundância, embutidos e por aí vai. O que pode ser feito para além disso, para segurar esses índices? Porque no país a gente tem a impressão de que o processo de reeducação alimentar parece um grande desafio, né? No mundo inteiro isso é um grande desafio, né? O Brasil, eu acho que ele caminha para um lado bom, né? Já existe nos rótulos dos alimentos, por exemplo, né, adição de açúcar, gordura rica em gordura saturada. Isso é um grande exemplo do Brasil para outros países do mundo, né? Então, os fatos da nutrição das embalagens de alimentos no Brasil, elas são bastante confiáveis, isso Mas muda no consultório, doutor, muito boa a sua observação, muito interessante. No consultório, o paciente chega para o senhor e fala assim, ó, parei de tomar sorvete porque está escrito alto em gordura saturada e alto em açúcar adicionado? Sim, sim, é importante, né, a gente frisar isso para o paciente e atividade física também, né? Não pode... Atividade física no último congresso agora de oncologia da ASCO foi um grande trabalho, um boom, acho que 10 entre 10 oncologistas voltaram assim, entusiasmadíssimos, né? Uma atividade física regular reduz a incidência de câncer voltar e de câncer aparecer também. Reduz o câncer que foi já operado, já, digamos assim, exterminado, né? Liquidado. Quando a pessoa passa a fazer atividade física regularmente, nesse congresso da ASCO, nos Estados Unidos, Chicago, não foi? Chicago.
a chance dele voltar, a recidiva de câncer é muito menor. Ela, na verdade, superou o resultado que a gente obtém com quimioterapia pós-tratamento, né? O resultado foi tão bom. Eu digo que eu perco ou ganho muitas horas, muito tempo da minha consulta com o paciente, explicando para ele da necessidade da atividade física e encaminhando ele para a nossa nutricionista. Todo o meu paciente, ele é estimulado a fazer atividade física e ele é encaminhado a nutricionista. Portanto, mais uma prerrogativa multidisciplinar, que é a nutricionista, eventualmente o nutrologista. Isso, a nutricionista está sempre nas minhas consultas. Tem um outro dado também, Lourdes, se você me explica esse. Que antigamente, quando o paciente fazia quimioterapia, ele não deveria fazer nenhum tipo de esforço, ele tinha que ficar em repouso, e hoje em dia, eu acho que você sugere que o paciente, inclusive, continue a academia, continue a sua atividade durante a quimioterapia, né? Porque a atividade física, ela vai ser antidepressiva, ela vai melhorar a capacidade do paciente tolerar a quimioterapia, diminuindo até os efeitos colaterais, eventualmente de enjoo, de astenia, de mal-estar. E, além disso, ainda tem impacto na sobrevida. Então, a atividade física é um pilar importantíssimo no nosso tratamento mesmo para o câncer pro câncer. E a senhora trouxe mais uma interface, que é a interface psiquiátrica, quando a senhora cita a questão da depressão, né, doutora? A gente tem psicólogo na equipe também. Então, olha que interessante, porque, efetivamente, no dia que você faz uma atividade física, e considerando que vocês preconizam aí que pelo menos 4 em 7 vezes na semana essa atividade física deve ser regular, no dia que você faz, a qualidade do seu sono é melhor. Isso não vale para mim ou para o Dr. Zé Hugo, isso vale para 95% das pessoas, numa métrica aí, num chutômetro aí, podemos dizer isso, doutor? Pode dizer isso, sim. É fundamental na atividade física. Eu acho que tem uma outra coisa também muito interessante, que a gente está no Congresso da Sobrice, né, de tratamentos minimamente invasivos por radiologia intervencionista, e nós da cirurgia também. A gente hoje pensa principalmente em cirurgia minimamente invasiva, na laparoscopia ou robótica, que é a recuperação do paciente no pós-operatório. Se ele se recupera mais rápido, ele vai voltar à atividade física mais rápido, né? Então isso é fundamental. Vai melhorar o resultado do tratamento desse paciente. Quando a gente tem casos públicos, doutor Zé Hugo, como esse caso que envolve a Pretagil, né? E quando a pessoa se presta a externalizar o que ela está enfrentando e tudo mais, isso também contribui, sobretudo quando é uma pessoa conhecida, isso também lança uma luz sobre um processo de entendimento coletivo, até em relação a esse protocolo profilático que vocês trouxeram, né? Acho que traz uma humanização do processo de adoecer, né? A pessoa olha para aquela referência, olha, nossa, se ela ficou doente, também pode ser que eu fique doente. Então, a gente costuma, às vezes, brincar que isso é uma frase que todo paciente diz no consultório, vocês vão confirmar comigo, que o paciente diz, nunca achei que isso fosse acontecer comigo, né? Isso é uma frase unânime. E quando a pessoa vê a Pretagil, ela reflete um pouco sobre isso, e isso faz com que ela até mude a própria conduta dela. Ela pode começar a fazer um exercício físico, uma coisa que a gente falou pouco aqui, mas ela pode procurar um serviço para fazer uma colonoscopia, que é obrigatório a partir dos 45 anos, ou até antes, se você tiver histórico na família. Eu comecei a fazer colonoscopia com 35, porque meu pai teve câncer de colo, e isso mexe com a pessoa. Então, acho que é benéfico, acho que fez bem, e a gente tem que falar sobre o assunto, né? O senhor citou aí, doutor, um caso pessoal do senhor, que é o câncer de colo do seu pai. Sim. Né? O seu pai é vivo? Não, faleceu. Não, já é falecido. E a questão da hereditariedade? Pois é, isso existe, mas foi como eu falei, não é o maior percentual de pacientes não vão ter câncer por ser hereditário, né? Mas hoje a gente já tem, inclusive, assim, um aconselhamento genético mais completo, porque hoje a gente consegue fazer testes a partir da saliva do paciente, e aí a gente vê quanto é a chance de ele ter algum tipo de câncer hereditário. Então, tem algumas doenças que a gente já consegue identificar, e aí a gente vai direcionar o acompanhamento dessa pessoa que ainda não tem esse câncer para fazer tratamentos, terapias de resgate ou rastreio precoce para esse tipo de doença. Antigamente, a gente só tinha o BRCA,
para indicar se o paciente tinha mais chance de ter câncer de mama ou de ovário. Hoje em dia, nesse teste amplo, a gente identifica outras doenças que potencialmente o paciente pode ter, que sejam hereditárias, e a gente vai começar uma colonoscopia mais precoce, vai fazer outras medidas com esses pacientes. Doutora, duas coisas que a senhora citou aí que eu acho que são interessantes a gente desdobrar aqui para a gente encerrar. BRCA, o que é isso? BRCA é uma mutação que existe, porque a gente tem um gene que repara muitas alterações que a gente tem no nosso organismo, muitas mutações. E essa mutação desse BRCA, ele facilita, então, é uma proteína que é Mas isso mutada se afere pelo exame de sangue? no exame de sangue ou saliva. Você pode ter a mutação ou no próprio tumor, mas geralmente, como a gente está falando aqui em evitar doenças, né, seria um teste que inclui, entre eles, o BRCA, que é aquele teste que a Angelina Jolie fez e que levou ela a fazer uma mastectomia preventiva. Sim. Então, ela não tinha câncer, mas ela tinha uma história familiar, ela tinha uma mutação desse gene. Então, hoje a gente sabe que o câncer, o BRCA mutado, essa alteração que a gente pode ter, ela tem implicância em aumento de câncer de mama, ovário e próstata e pâncreas. Então, é um paciente que a gente tem que olhar diferente. Tá. E o teste de saliva, como é que é isso daí? Então, é esse teste. A gente pega ou no sangue ou na saliva e faz esse teste genético. Vê um painel grande de número de genes que a gente sabe que podem eventualmente estar correlacionados com câncer. Legal. Sob o ponto de vista das perspectivas minimamente invasivas, o câncer de fígado tem uma boa gama aí de tratamentos, né? Tem a quimioterapia, a imunoterapia, a intervenção do radiologista, a ablação, a embolização. Você tem um pupurri grande. O problema é no intestino, né, doutor? Que nem todas essas técnicas são aplicáveis ao intestino. Por exemplo, não existe ablação de câncer de intestino. Mas felizmente é o local onde o controle da doença muitas vezes é mais fácil de ser feito, né? Acho que o Marcelo pode acrescentar. O intestino, ou aquilo é um pólipo e é identificado numa colonoscopia, né, antes de virar um tumor, e ele é facilmente retirado durante a colonoscopia, ou quando já é um tumor, ele vai ser submetido a uma cirurgia com a retirada daquela parte do intestino. Como o Zé Hugo falou, a recidiva que pode acontecer, na maioria das vezes, vai acontecer no fígado e não mais no intestino. Para homens e mulheres, a faixa etária para a colonoscopia é a mesma, a partir dos 45? Tá. Algum predicado que envolva um cuidado em relação ao exame, alguma orientação clínica prévia que deve ser observada ou não? Não, é assim, a única preocupação que a gente tem hoje é com relação ao Ozempic e similares, né? Então, se uma paciente vai ser submetida hoje a uma cirurgia ou uma colonoscopia, alguma coisa assim, que vai envolver uma sedação, esse paciente tem que ficar livre do uso, ter um intervalo entre a última aplicação do Ozempic ou similar e o procedimento. Mas aí é por uma questão de evitar alguma complicação de ficar o intestino, o estômago paralisado ali com aquele uso de medicação e levar uma broncoaspiração durante a anestesia, mas é só isso. O mais é procurar um serviço que seja confiável, habilitado para realizar esse procedimento. Isso. Doutor Zé Hugo, obrigado pelo bate-papo, valeu Foi ótimo. pelo bate-papo. Doutor Marcelo Ene, Obrigado. prazer conhecê-lo, obrigado pelo bate-papo. Doutora Maria de Lourdes, vamos conversar quase todo dia de agora em diante, hein? Muito obrigado pelo bate-papo, parabéns pelos esclarecimentos. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado.